Amém? Eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu me coloco mais uma vez diante da tua presença. Senhor, tivemos um problema técnico, mas o Senhor é poderoso para sempre nos ajudar. E eu peço que o Senhor, meu Pai amado, alcance, Senhor, cada vida, cada alma que está representada, porque hoje nós vamos te adorar, cultuar, mas também vamos celebrar, Senhor, a Santa Ceia, a morte e ressurreição de Cristo. Eu peço que o Senhor visite cada vida, visite cada alma, visita, Senhor, cada irmão, cada filho espiritual, que o Senhor venha abençoar esta família, no nome de Jesus, que está reunida nesta noite, para celebrar, para te adorar. Por isso, alcance, meu Pai. Nós apresentamos este culto porque o Senhor, Pai, é digno de receber este culto. O Senhor tem fortalecido, o Senhor trouxe salvação para a nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem preservado a nossa vida em meio a tantas tribulações deste mundo, mas o Senhor nos dá a vitória que vence o mundo, que é a nossa fé. Obrigado, meu Pai, no nome de Jesus. Visita, Senhor, poderosamente. Declara em nome de Jesus amarrado todas as potestades e principados contra este culto, contra a vitória do teu filho nesta noite. Pai, no nome de Jesus, amarra o inimigo. Pai, no nome de Jesus, eu declaro que o tempo de bênção chegou na vida desta família. Alcança cada família aliançada, alcança cada ouvinte, meu Pai, que está nos acompanhando, que estão sem igreja, que estão, meu Pai amado, em outras cidades, Pai, estados. Deus, visita cada um, nossos parentes, meu Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro uma noite de milagre pela Tua palavra, uma noite de cura, aqueles que começaram este culto virtualmente com dores, enfermos. Pai, no nome de Jesus, ao escutar a Tua palavra, após essa oração, ele será curado, ela será curada em nome de Jesus Cristo. Deus, alcança, Pai, aquele que está aflito, aquele, meu Pai amado, que está com problemas, Senhor Jesus, financeiros, desempregados. Alcança, Pai, abre uma porta neste mês em nome de Jesus. Senhor, este culto ficará marcado na nossa história, este culto será o melhor culto das nossas vidas. Por isso eu te agradeço, ó Deus de Israel, e te glorifico na beleza da tua santidade. Pai, em nome de Jesus, que ele possa e ela possa sentir a tua graça, sentir o teu poder, porque nós vamos celebrar a morte e ressurreição do teu Filho, que nos trouxe a paz, que nos trouxe saúde, que nos trouxe salvação, que nos trouxe vida, que nos trouxe prosperidade na cruz, que no madeiro ele nos trouxe algo, Senhor Jesus, que dinheiro nenhum compra e pode comprar, que é a transformação e a nova Jerusalém que está preparada para nós. Senhor, nós estamos aqui celebrando, aguardando a tua volta, a volta do Filho amado para arrebatar a tua igreja. Pai, se encontraremos com eles nos ares, se encontraremos com todos os irmãos que estão aguardando nos ares, com Cristo nos ares, e seremos transformados, Pai, desse corpo corruptível para o corpo incorruptível. Pai, no nome de Jesus, que a salvação venha pulsar na nossa vida, na nossa alma. Pai, no nome de Jesus, alcança, Senhor, em nome de Jesus Cristo, cada casa. E derrama a tua bendita graça, derrama o teu sangue. Pai, eles estão preparados já à mesa em cada lar, em cada família, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, dar um tempo precioso para cada família que está ceando conosco nesta noite. Pai, eles estão ceando, mostrando, meu Pai, que mesmo na casa deles, eles têm comunhão com o Senhor. Que não é só no templo, não é só no meio dos irmãos, mas é sim, Pai, na casa. Porque o sonho, Pai, nosso como pastor e do Senhor Jesus, que esta casa seja um culto a semana toda, que o teu nome seja adorado na família a semana toda, que haja paz e comunhão nesta casa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. E nesta noite o Senhor vai mudar chaves, meu Pai, vai virar páginas. Eu declaro em nome de Jesus que um tempo de paz nunca visto e de
amor vai operar nesta casa a partir deste ato profético e dessa celebração em família, neste lar, em nome de Jesus. Eu te agradeço, ó Deus, e já sinto a tua presença amada. Muito obrigado. Que a palavra possa falar no coração de cada um e que possa trazer frutificações, transformações, mudanças, bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, meu querido. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6. Carta de Paulo à Galácia, aos Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo 6 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor, queridos. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Vou repetir, que esse é o tema da mensagem. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Eu quero fazer uma breve oração. Curva sua cabeça. Pai, eu apresento a tua palavra agora e declaro que a tua palavra fará grandes coisas na nossa vida. Senhor, no nome de Jesus, eu declaro este tempo preparado, abençoado, e que todo mal, toda força contrária, para que o teu filho não venha receber as bênçãos da palavra nesta noite, sejam quebradas em nome de Jesus. Pai, alcança este lar, repreende todo mal, toda força contrária, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o tema desta noite é esse: não se canse de fazer o bem. Vivemos um tempo, queridos, em que às vezes não recebemos o bem das pessoas quando fazemos o bem. Eu sei que você, de uma forma ou de outra, tem feito bem, tem abençoado pessoas. Só de nós não praticarmos o mal já é uma grande vitória, mas praticar o bem é algo muito importante para o servo e serva do Senhor. Mas às vezes, queridos, nós fazemos o bem, mas não recebemos o bem. E ao passar do tempo, às vezes até somos repudiados por fazer o bem ou por falar a verdade. Ao passar do tempo praticando esta ação de fazer o bem para as pessoas, fazer o bem para Deus, fazer o bem para as pessoas, às vezes somos perseguidos por fazer o bem. A retribuição do bem muitas vezes não é boa, é má. Então, às vezes, ao invés de sermos retribuídos pelas pessoas, amém? Porque Deus sempre nos retribui o bem, de uma forma ou de outra. Mas às vezes, fazendo bem para as pessoas e recebendo muitas vezes o mal, sendo repudiado, muitas vezes cansamos no meio do caminho. Acabamos
nos cansando de fazer o bem, a ponto de pensar e o Satanás soprar na nossa mente. Não adianta fazer o bem, tá vendo? Você faz o bem e as pessoas não te fazem o bem. O que adianta fazer o bem? O que adianta você continuar se esforçando para abençoar as pessoas? A fazer o bem para elas. Atitudes que agradam as pessoas. Dar a outra face quando elas batem no primeiro lado da face. E isso, o apóstolo Paulo escreveu que não nos cansemos de fazer o bem, ou seja, há um cansaço por fazer o bem. É isso que ele estava dizendo. Há um cansaço exaustivo em fazer o bem, porque primeiro, estamos lutando contra o mal no mundo espiritual. Segundo, a retribuição muitas vezes não vem imediatamente das pessoas, cujo qual propriamente fizemos o bem para elas. Elas esquecem. Elas não agradecem, elas te deixam, elas abandonam, elas falam mal, elas se levantam contra a nossa vida, elas perseguem, elas fazem coisas e fofocam contra nós, e muitas vezes vem um cansaço sobre a nossa alma, um cansaço de fazer o bem, mas eu quero te encorajar no início desta palavra, querido. Não se canse de fazer o bem, não se canse de abençoar, não se canse de orar, não se canse de dar outra face, porque a tua recompensa está guardada nos céus e Deus não deve nada para ninguém, Ele te recompensará. Renove isso nesta noite. Então, ao longo do tempo, isso pode trazer um cansaço e corremos o risco de deixar de fazer o bem, de dizer, não vale a pena. Não, eu já fiz tanto e não valeu a pena. Eu já investi tanto e não valeu a pena. E isso trazendo para a vida espiritual é a mesma coisa. Eu faço o bem, mas não adianta, Deus não está me ouvindo. Eu abençoo pessoas, mas não adianta, nada muda. Eu abençoo pessoas, eu faço bem, eu jejuo. Eu estou seguindo o que o pastor está me passando, provérbios, jejum, leitura de livros, mas nada muda. Ei, há um cansaço. E Deus revelou esta palavra para mim, para te dizer ao teu coração, que Ele está dizendo, olha, não se canse de fazer o bem e praticar a verdade, porque a vitória vem e a recompensa virá. Como virá? Então, quando nós lemos aqui na palavra, em Gálatas capítulo 6, propriamente no versículo 6, Paulo começa a dizer que estamos sendo instruídos, ou seja, estamos sendo ensinados pela palavra e temos que ser participantes das coisas boas. Ou seja, o que é um participante? É estar inserido, é participar, é estar junto daquilo que nós estamos aprendendo e participar da palavra, desta bênção, cujo qual Deus tem revelado aos nossos corações. Então nós somos instruídos e temos que continuar praticando o bem e praticar e estar inserido nessas coisas boas. Então tudo que é bom eu tenho que estar inserido, tudo que é bênção eu tenho que estar junto, contribuindo, trabalhando, avançando. Amém ou não? Tudo que é bom esteja junto. É isso que está dizendo. Para você ter noção mais dessa palavra lida, olha o que está escrito neste mesmo texto, só que em outra versão, na nova tradução, linguagem de hoje. Só escute. A palavra que está aprendendo, vou repetir. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as coisas boas com quem a estiver ensinando. Então, em outra tradução, trouxe uma exemplificação desse verso 6, que Paulo está dizendo que a pessoa que está aprendendo o Evangelho deve repartir essas coisas boas com quem ela está
ensinando o Evangelho, ou seja, falando do Evangelho. Nós temos, o que ele estava dizendo? Eu tenho que repartir aquilo que eu aprendi, eu tenho que compartilhar, dividir, espalhar aquilo que eu estou vivendo pelo Evangelho, as bênçãos, testemunhar, mas mais do que isso, falar daquilo que você está recebendo, desta paz que você não tinha, desta prosperidade que você não tinha, desta comunhão em família que você não tinha, desta alegria que você sente em meio às tribulações que você não tinha, antes de viver, de compartilhar, de estar participando do Evangelho de Cristo. Querido, Deus não te chamou principalmente só para aceitar o Evangelho e acabou, não. É aceitar, participar, aprofundar, ensinar, aprender e ser participante deste poder. Sabe por quê? A palavra diz que o Evangelho, para quem não crê, é loucura, mas para aqueles que creem, é poder de Deus. Então seja participante do poder do Senhor, o poder, mesmo dizendo às pessoas às vezes que nós somos loucos. Aleluia. Então veja bem, eu tenho que compartilhar, espalhar e dividir, e desejar que essas outras pessoas recebam tudo aquilo que você recebeu de Cristo. Não podemos ser egoístas a ponto de não compartilhar aquilo que eu recebi de Cristo, aquilo que Ele está fazendo na minha vida, aquilo que Ele tem dado para mim de graça, Ele pode dar para as outras pessoas. Então deixa Deus te usar no seu trabalho, deixa Deus te usar no seu convívio, nos seus parentes. Querido, é inadmissível você estar no aniversário, mesmo que não seja cristão, de você não pedir para o seu parente, falar: olha, eu quero fazer uma oração aqui, vamos orar o Pai Nosso. Ore o Pai Nosso, leve a palavra, fale de Jesus, fale. Ou, querido, você é luz, as pessoas estão olhando para você, e compartilhe com elas, elas querem, elas estão vendo a alegria no seu semblante, elas estão vendo você vencer essa luta, e não sabe como você está vencendo toda essa tribulação. Caiu o mundo, caiu as coisas sobre as suas costas, você saiu de cada coisa, de cada situação, de cada deserto, que as pessoas falam: meu Deus, agora é o fim dele, é o fim dela. Ei, não foi, Jesus te tirou, meu querido, está te tirando. De repente você está vivendo esse processo ainda, mas as pessoas querem saber o que está acontecendo, o que você tem participado, o que você tem que ela não tem, o que você está vivendo que ela não está vivendo, e o que você está vivendo propriamente é o poder de Deus, é o Evangelho de Cristo, é Jesus Cristo na tua vida, é a misericórdia dele, é o amor dele, é a palavra dele, é tudo que ele tem para você, e ele tem para aqueles que estão olhando para você, aqueles que você vai compartilhar a partir de hoje. Eu não sei você, mas eu sinto a presença do Eterno. Aleluia. Então temos que compartilhar, mostrar as coisas boas, aquilo que vai edificar, que vai exaltar a Deus. Será que você está compartilhando as coisas boas ou as coisas ruins? Então eu tenho que compartilhar coisas boas. As coisas boas a gente esquece rápido, a gente não fala, a gente não testemunha, a gente não traz as pessoas para participar da bênção. Tem pessoas que recebem bênção no testemunho, com medo das pessoas pedir, com medo das pessoas. Ei, meu irmão, você não pode ficar falando antes de receber a bênção, mas recebeu a bênção, abre a boca, proclama e diga que aos quatro cantos de Votuporanga que foi Deus quem fez. Você acha que foi você que fez? Foi Deus quem fez. Troque o você ou o eu por Deus. Você vai ver que vai fazer muita diferença. Porque eu consigo, eu fiz, eu sou capaz, eu não. Jesus fez, Jesus é capaz, Jesus me capacitou, Ele está fazendo, eu não sou nada, mas Ele é tudo. Comece a levar a Cristo e fazer participante do Evangelho as pessoas, compartilhando as bênçãos, que você vai ver uma enxurrada de bênçãos sobre a tua vida, ainda mais do que aquilo que você já está recebendo. Mas temos a facilidade de compartilhar as coisas ruins, de fazer as pessoas participar de coisas ruins. Às vezes, querido, uma notícia ruim, sabe, uma fofoca, uma palavra da vida da pessoa,
olha, você viu isso? Olha, você viu o que aconteceu? Que desastre! E aí a gente vai fazendo essas pessoas participar de notícias ruins. Está vendo tantas mortes hoje? Lógico, nós temos que estar antenado. Mas nós temos que saber que isso não vai edificar as pessoas. Nós temos que saber o que está acontecendo, não ser alienado, mas também temos que dar uma palavra. Olha, está difícil, mas olha, em Cristo nós estamos vencendo isso. Nosso país é o segundo em recuperação do Covid-19. A mídia não coloca, mas é o segundo que mais recuperou, só perde para os Estados Unidos. Nós não somos o terceiro em mais mortes, porque nosso país é grande e quando divide por cada 1 milhão de habitantes, proporcional, que é o mais justo, nós somos o 32º em mortes, e nós somos o 16º em casos. Só que somos o segundo em recuperação do Covid-19. Só que não publicam. Então as notícias ruins tendem a crescer. Dizem, querido, dizem por aí. Tá? Eu busquei uma fonte, mas não tem pesquisa, mas dizem por aí que uma notícia ruim as pessoas compartilham para 10 pessoas, mas as boas no mínimo para 3. Então você vê que a tendência do ser humano é falar mais das coisas ruins do que as coisas boas, né? Eles vão falar mais da sua queda do que da sua bênção. Eles vão falar mais da sua derrota do que da sua vitória. Eles vão falar mais, queridos, da sua tristeza do que da sua alegria. Mas não importa, o que nós não podemos é ser participantes e ser fofoqueiros e ser participantes de coisas ruins. Paulo está dizendo, sede participantes das coisas boas do Evangelho. Ou seja, você tem que falar de coisas boas, e não importa o que as pessoas estão falando das coisas, das derrotas nossas. O que importa é que no céu estão falando das nossas bênçãos, porque os seus pecados, as suas derrotas foram lançadas no mar do esquecimento. É isso que esta palavra ainda no verso 6 está dizendo. Mas Paulo escreveu, participem disso, fazem parte disso. No verso 7 e 8, ele vai falar, querido, do que? De nós não nos enganarmos, tá? Ele diz o que aqui? Não vos enganeis. Pior do que o enganar as pessoas é eu me enganar. É isso que Paulo está dizendo. O auto-engano. Eu mesmo me engano. E às vezes eu mesmo acabo acreditando em algo que não é verdade. Acabo sendo enganado pelo inimigo e crendo em algo que não é verdade. Uma coisa é eu ser enganado por pessoas. Outra coisa é eu mesmo me enganar. E quando eu me engano, eu acabo compartilhando o engano também. E fazendo participantes a minha família, os meus parentes, o meu rol de relacionamento deste engano. Olha, é isso. Olha, faz isso. Olha, eu entendo que é isso. Não, nós temos que nos remir e nos posicionar na palavra. Ela sim é a verdade. Não aquilo que eu, por sofismas, penso e acredito ser. Não onde está escrito, não onde está, quem falou, quem escreveu. Então é isso que ele está dizendo. E fora isso, existe um espírito de engano que atua nos filhos da desobediência. Olha o que diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade, para serem salvos. E por isso, Deus lhes envia o espírito de engano, ou a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Sabe o que Paulo está dizendo agora em Tessalônica? Alertando eles sobre o engano, mas ele foi mais profundo, dizendo que, olha, há um espírito de engano. Quando esse espírito de engano entra, pastor Adriano? Quando eu rejeito a verdade. Quando eu rejeito a palavra da verdade, o amor que eu recebi para ser salvo, Deus envia
o espírito de engano, automaticamente. Quando eu rejeito uma correção pela palavra, quando eu rejeito esta palavra que confronta a minha vida, quando eu recebo uma palavra de Deus e falo, não é para mim, eu rejeito a verdade. A partir do momento que eu rejeito a verdade e não pratico a verdade, eu abro para o próprio Deus uma abertura para Ele enviar o espírito do engano para a minha vida. E pior do que isso, além de enviar, Ele vai fazer com que eu e você creia na mentira desse espírito de engano, para que nós sejamos julgados, porque a gente não creu na verdade e tivemos prazer na injustiça. Deus nos guarde disso. Por isso Ele está enviando a palavra para mim e para você, para que a gente não rejeite a verdade. Por isso que a participação das coisas boas, que são coisas boas que Paulo disse, a verdade, nós temos que ser participantes dela. Porque se eu não participar e rejeitar as coisas boas e as verdades de Deus, Ele permitirá um espírito de engano sobre a minha vida. E pior do que isso, vai fazer com que eu acredite neste engano. E pior do que isso, eu vou ser julgado, porque eu não creio na verdade e na justiça de Deus. Há uma prudência sobre a nossa vida, querido, em a gente se alinhar com a palavra de Deus, para que a gente não seja enganado. Eu não posso rejeitar a verdade mesmo que ela doa no meu coração. Eu não posso rejeitar a verdade mesmo que confronte com sentimentos que eu tenho dentro de mim, feridas que eu tenho dentro de mim. Eu não posso rejeitar a verdade porque eu tenho orgulho, ou eu tenho soberba, ou eu até aceito na frente, mas depois disso não, o pastor está viajando com essa palavra, olha, essa palavra não é para mim, olha, não sei o que. Ei, querido, aceite a verdade, não rejeite ela, para que você seja participante da justiça e do amor da graça de Deus, e não seja enganado sem saber que está sendo enganado. Meu Deus, que terrível. Já pensou a gente viver a nossa vida com esse espírito de engano e ser enganado por esse espírito, pensando que é Deus, mas não é? E aí, ao final da nossa vida, vimos que rejeitamos a verdade lá atrás e esse espírito de engano entrou. Então, para cada verdade que eu rejeito, vem uma mentira. É isso que está dizendo. E eu começo a acreditar nessa mentira. Tem pessoas que têm mais facilidade de acreditar, querido, no que uma letra de um hino diz, do que o que a palavra diz, do que um versículo na internet. Tome cuidado naquilo que você vê na internet, em blogs. Tome cuidado. Eu costumo ensinar os meus alunos de teologia de ver a fonte. Não é porque está aí na internet que é uma verdade. Ei! É um mundo virtual a internet. Não é porque está escrito lá num blog, porque qualquer um pode ter um blog e colocar uma meia-verdade lá, meu irmão. Traz para as escrituras, traz para a Bíblia Sagrada. Fale para o seu pastor, pastor, eu vi um texto, isso aqui é verdade. Eu vou te orientar, mas não acredite em muitas coisas e fábulas. Acredite na palavra de Deus. Ela é viva e eficaz. Ela é suficiente para mim e para você. Mas muitas vezes ela vai falar aquilo que você não quer. Muitas vezes ela vai falar aquilo que você é e você pensa que não é. Olha, você vai ouvir umas verdades de Deus, da palavra de Deus, que vai te doer. Meu querido, mas se prepare. A verdade dói, mas te traz bênção. A verdade confronta, mas traz o amor de Deus como um pai para você. Calavaçou, calaenda, labachei. Rabandolaya tu kinaya no kalabaya shai. Rabatakalata she kalaya mastuki. Ramandu ikanava so kalaya ndavaste. Shikai no haite. Ramandu kalapate vi kalapateka. Shahabatu ramandai she. O espírito do engano está operando nesses dias, querido. Deus fala comigo aqui. E Deus está falando para você. Ele está pronto para trazer a verdade para você. Acorda. Seja participando das coisas boas do Senhor. Não rejeite a verdade, para o espírito de engano não tomar a tua vida, meu querido. É a verdade que vai levar você e eu para o céu. O coração de Deus está gemendo nesta hora. Eu sinto o coração dele. Oh, aleluia.
Ele ama você muito mais do que você imagina. E Ele não quer que você se engane neste mundo. Ele quer que você seja participante das coisas boas, das verdades. Eu não vou entrar em zombaria, queridos, que não é o contexto agora. No verso 9 dessa mensagem eu vou explanar poucos minutos aqui, já vou terminar a mensagem. Paulo escreveu: não nos cansemos de fazer o bem. E eu já abri falando sobre isso, sobre este cansaço, querido, a exaustão de fazer o bem. Querido, fazer o mal é muito fácil. O mundo colabora para fazer. Querido, quando ainda não servia a Deus, eu montei uma empresa, cujo eu era sócio do nosso pastor Denilson, uma videolocadora há 12 anos atrás, 15 anos atrás quase. E não faltou dinheiro para a gente investir neste negócio. Sabe, tudo acontece rápido. E era um negócio que a gente ia sofrer muito por 10 anos para poder desfazer este negócio. Conseguimos, graças a Deus, há 5 anos atrás, afindar tudo isso. Mas foram 10 anos de sofrimento. 10 anos, porque nós acreditávamos em algo na época, que seria vindo de Deus, mas não era. Não era. Ali tinha coisas que não agradavam a Deus. Ali tinha filmes de terror. Ali tinha, nós não trabalhávamos com pornô, mas tinha filmes de traição, tinha comédias de baixo calão. E Deus falou: eu vou fechar. Quando a gente se encontrou mesmo com Cristo, Deus falou: eu vou fechar. E Deus fechou. Por que eu estou trazendo isso? Porque tudo que está fora do plano de Deus vai muito rápido. Vai muito rápido. Vem dinheiro de tudo quanto é lado. E aí você fica depois, sabe? Mas as coisas, quando vem de Deus, às vezes não vem rápido, mas é sustentável. Às vezes é difícil no começo, mas Deus sempre dá o escape para nós. Querido, se fosse para fazer um bar, uma danceteria, já estava pronto o templo, você pode ter certeza. Mas como é a casa de Deus, como vai transformar vidas, o mundo espiritual vai contra as trevas. E fica tudo mais difícil, mas não é porque ficou difícil que nós não vamos terminar. Porque maior é o que está conosco que está no mundo. Não é porque mais devagar vindo de Deus que você não vai ter. No passo do gado, a Bíblia diz, meu querido, é devagarzinho, mas sempre para frente. É um passo de cada vez, mas não vai ter que voltar mais. Você vai chegar onde Deus quer. Queira Satanás ou não queira, mas creia na verdade, não creia no espírito de engano, quando você rejeitar o confronto e a verdade para a tua vida, através das Escrituras. E quando nós fazemos o bem, nós cansamos, porque às vezes não somos retribuídos, queridos, de fazer o bem. E Paulo diz: não se canse de fazer o bem. Não. Não se cansemos de fazer o bem, porque o bem vai trazer bênçãos para você e para a sua geração. Queridos, a sua geração, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, se Jesus não voltar, eles vão lembrar desta família desbravadora, que aceitou a Jesus Cristo, que pagou o preço, que deixou um legado de verdade, que deixou um legado de bênçãos, que deixou um legado de honestidade, que deixou um legado porque participava das coisas do bem, que não se cansou de fazer o bem para as pessoas, que não se cansou de fazer o bem para Deus. Aleluia! Esse é o maior legado. E para finalizar, eu tenho que trazer um personagem bíblico chamado José. José, querido, ele não se cansou de fazer o bem, embora todos aqueles que lhe faziam o bem, não faziam o bem para ele. A Bíblia diz, querido, que ele tinha uma graça sobre ele. Ele tinha algumas visões, e essas visões ele compartilhava com os seus irmãos, e os seus irmãos começaram a perceber que o pai amava mais ele, porque ele era o filho da velhice,
de Jacó, e eles começaram a invejar dentro da casa dele, começou a viver o mal vindo dos seus irmãos, dentro da sua própria casa. Mas mesmo assim, ele não cansou de fazer o bem para os irmãos. Ele nunca se levantou contra os irmãos. E essa inveja chegou ao ponto de eles não poder falar pacificamente mais com José. Que triste. Mas José, mesmo cansado, não parou de fazer o bem. A Bíblia diz que certa feita, ele foi levar comida para os seus irmãos. Foi servir os seus irmãos fazendo o bem. E os mesmos já estavam tramando matá-lo. Porque ele tinha ganhado uma túnica do pai. Ele tinha ganhado a honra do pai. A Bíblia diz que quando ele chegou, pegaram ele e lançaram ele numa cisterna seca, árida e escura. Foi fazer o bem para os irmãos. Os irmãos pegaram e jogaram ele num buraco. Cisternas, se você não sabe, eram buracos grandes que na Palestina cavavam para quando viesse a chuva, armazenasse água lá, mas estava seca. Escorpiões, por que não? E pior do que isso, quando tiraram de lá, que ele pensou que os irmãos se arrependeram, venderam ele como escravo para o Egito. Continuou fazendo bem lá, para quem comprou ele como escravo, Potifar. Trabalhou na casa de Potifar, serviu a família, mas a esposa, por não conseguir aquilo que ela queria com ele, que era o mal diante de Deus, ele falou: não, eu não vou ser participante desta maldade. E por se posicionar na verdade, em fazer o bem, foi lançado na prisão. Fez o bem para aquele casal, o próprio casal lançou na prisão. Chegando na prisão, foi líder na prisão, revelou sonhos para o copeiro, para o padeiro. Sabe o que aconteceu? Foi solto, os dois. Revelou de novo os sonhos. Um foi absolvido, outro foi condenado, é claro. Mas esse que foi absolvido não devolveu o bem para ele, esqueceu ele na prisão. Nem intercedeu por ele junto ao faraó para tirá-lo da prisão. Fez o bem para aqueles que estavam lá. E quando eles saíram, fez o mal para ele. Mas ele não se cansou. Ou melhor, ele se cansou, mas não parou de praticar o bem. Agora, ele é exaltado como governador ao revelar um sonho de Faraó. Exaltado, o segundo no Egito. Porque quem pratica o bem, levanta a tua mão, quem pratica o bem, quem não se cansa de fazer o bem, é exaltado no Egito, é exaltado por Deus, tem prosperidade com Deus, e o ímpio vai te abençoar e reconhecer quando Deus falar para ele reconhecer. E agora, os seus irmãos retornam lá com fome, e ele teve a oportunidade de praticar o mal, mesmo cansado de fazer o bem, não ser retribuído pelos irmãos. Agora, ele perdoa os irmãos e faz o bem de novo, trazendo eles da fome que estava na terra, para um lugar na terra de Gozém, no Egito, onde eles trabalhariam, iam ser alimentados e cuidados por ele. Sabe o que eu aprendo? Nunca se canse de fazer o bem.